Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um conceito um pouco mais teórico, mas talvez seja o conceito mais importante sobre o nosso dinheiro. E talvez seja também o nosso maior obstáculo na hora de cuidar bem do nosso dinheiro. Eu estou falando aqui sobre a inflação. A definição oficial de inflação envolve dois pontos-chave. A definição é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços, e o segundo ponto-chave é o comprometimento do poder de compra da moeda. É como se o nosso dinheiro estivesse comprando cada vez menos e ao mesmo tempo o preço das coisas está cada vez mais alto. E a gente está acostumado a viver no Brasil com patamares de inflação relativamente elevados e a gente corrigiu essa situação caótica lá no Plano Real em 1994. Mas isso não significa que desde 1994 nós não tenhamos experimentado efeitos inflacionários. Na verdade, a gente convive diariamente com isso, o aumento dos preços e a perda do poder de compra da nossa moeda. E hoje a gente tem alguns setores que são mais inflacionários que outros e a gente percebe mais isso em alguns lugares do que outros lugares. Um lugar que a gente está experimentando uma inflação muito alta é no mercado de carros usados. Isso aqui é meio que uma complicação da cadeia logística internacional, mas hoje os carros usados estão muito caros. E você pode, inclusive, ter passado por essa experiência de ter comprado um carro usado no passado, há 12 meses, há 24 meses atrás, e quando você vai colocar esse carro usado hoje no mercado, quer dizer, ele está mais usado que estava na época que você comprou, você está vendendo esse carro por um preço maior. Quer dizer, houve um aumento dos preços e também houve um comprometimento do poder de compra da moeda, porque quando você agora vende esse carro que está mais usado hoje no mercado, com esse dinheiro que você está recebendo, você não consegue repor aquele ativo, você não consegue comprar um carro que seja minimamente igual ao que você tem hoje ou um pouquinho mais novo do que você tem hoje. Então existe uma perda do poder de compra. Outro lugar que a gente experimenta muita inflação é na bomba de gasolina, lá no posto de combustível. É cada vez mais caro encher o tanque do carro ou da moto. Quer dizer, os preços estão aumentando. E por fim, um outro lugar que a gente também experimenta o aumento dos preços é lá no caixa do supermercado. Quando a gente olha o preço da carne, quando a gente olha o preço dos legumes, quando a gente olha o preço das outras coisas, os preços aumentam muito. Isso aqui é o efeito inflacionário, isso aqui é a inflação. É quando a gente tem essa sensação de que está tudo muito caro, essa sensação de que a gente não consegue comprar as mesmas coisas que a gente comprava no passado, tudo isso é inflação. E aqui o importante é entender quais são as origens da inflação, né? Por que a gente vive num ambiente tão inflacionário? A primeira justificativa, e talvez mais óbvia, é que nós estamos inseridos em uma economia global. Nós somos altamente internacionalizados aqui no Brasil. Então a gente exporta muita coisa para o exterior, ao mesmo tempo a gente importa muita coisa do exterior para dentro e a gente está altamente globalizado. A cotação do dólar é muito importante para a gente. A gente compra muitos equipamentos, a gente compra muita tecnologia, a gente compra muita coisa de fora para ser aplicado na indústria nacional e também a gente compra bens acabados destinados ao consumidor final lá no exterior. Então, as nossas relações comerciais internacionais, elas são muito importantes para a gente. Então, quando a cotação do dólar oscila um pouquinho para cima, isso impacta muito os nossos preços, porque nós estamos diretamente ligados ao mercado exterior. E além disso, existem uma série de coisas que são negociadas no mercado internacional. A gente chama essas coisas de commodities. E um exemplo muito importante para a gente aqui no Brasil são os alimentos. Os alimentos, como por exemplo soja, arroz, feijão, porco, vaca, os alimentos em geral, eles são negociados de acordo com o mercado internacional. Existe um mercado no mundo inteiro de pessoas, por exemplo, querendo comprar soja. Então, como a gente produz soja em abundância, a gente decide vender parte da nossa soja lá para a China, por exemplo. Ou então, a gente produz muita laranja, a gente exporta suco de laranja para o exterior. A gente, no Brasil, inclusive, nós somos líderes na produção de café. Então, a gente pega o café que a gente produz aqui dentro e exporta isso para o exterior, porque existe um mercado internacional por essas commodities. Commodity significa mais ou menos como se fosse a mesma coisa em qualquer lugar. A soja produzida no Brasil, se for dentro daquelas especificações,
não tem diferença da soja que é produzida nos Estados Unidos, se for a mesma soja. Também não tem diferença da soja que é produzida lá na China. Soja é soja em qualquer lugar, se for produzida dentro daquelas especificações. Então existe um mercado internacional para as commodities. Então, além do preço ser negociado internacionalmente, e geralmente preços negociados internacionalmente são em dólar, a gente acaba aqui no Brasil sofrendo a variação acumulada das duas coisas. Então a gente sofre efeitos de inflação internacional sobre o preço das commodities e a gente também sofre com a oscilação do preço do dólar para cima. Então isso reflete diariamente no preço das coisas aqui dentro do nosso mercado interno. Mas agora ainda existe um segundo ponto que justifica o movimento inflacionário. E esse ponto vem de um tipo de pensamento econômico que diz que, na verdade, a inflação é a consequência de um movimento anterior. A inflação, ela é só o efeito, ela não é a causa. Essa linha de pensamento diz que a inflação é a consequência de um efeito monetário. Para entender isso aqui, você precisa de enxergar o real como sendo uma moeda fiduciária. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente dá valor nas cédulas de real brasileiro somente porque a gente acredita que aquilo lá tem valor. Então, quanto compra uma nota de 50 reais? Bem, compra o quanto a gente acredita que compra. Não existe um valor inerente, não tem um preço a nota de 50 reais lá dentro dela. Não, existe uma autoridade central aqui no Brasil, existe todo um governo, existe todo um acordo social e a gente decidiu acreditar que uma nota de 50 reais tem aquele poder de compra. Então isso aqui é uma moeda fiduciária. Não tem necessariamente lá dentro dos cofres do Banco Central a quantidade de ouro correspondente à quantidade de reais em circulação. A gente não usa o padrão ouro desde muito tempo atrás. Então, como não tem nenhum lastro no mundo físico, a gente chama isso de uma moeda fiduciária. Então a gente acredita no poder de compra dessa moeda. Agora, o problema é quando a gente alinha essa nossa fé no poder de compra da moeda com o que o governo faz. Olha só, imagina que hoje à noite tenha uma grande coletiva de imprensa e todas as autoridades políticas mais importantes do Brasil se reúnam nessa coletiva de imprensa, junto com as autoridades econômicas do Brasil, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, todo mundo nessa coletiva de imprensa, e eles lá falam o seguinte: gente, a gente acabou de criar aqui um novo plano econômico, e aí agora, a partir de hoje à noite, então efeitos práticos, a partir de amanhã de manhã, a gente vai adicionar um zero em cada cédula em circulação. Isso quer dizer que a nota de R$2 hoje à noite passa a valer 20, a nota de 5 passa a valer 50, a nota de 10 passa a valer 100, a nota de 20 passa a valer 200, a nota de 50 passa a valer 500 e a nota de 100 passa a valer 1000. A gente vai adicionar um zero depois de cada cédula em circulação. Beleza. Em primeiro momento, a gente pode até ficar feliz com essa notícia, né? Bem, eu estou ficando mais rico. Mas será que em efeitos práticos você de fato está ficando mais rico? Será que em efeitos práticos o seu patrimônio está aumentando em 10 vezes? Será que em efeitos práticos o seu poder de compra está aumentando em 10 vezes? Não! O que está acontecendo aqui é apenas uma mudança nominal do valor do seu dinheiro. Não existe uma mudança do seu patrimônio em si. Apenas a gente está chamando aquelas notas de um valor diferente. E o que essa linha de pensamento econômico diz é que, na verdade, quando a gente aumenta a oferta monetária, quando a gente coloca mais dinheiro em circulação, o que acontece em termos práticos, os efeitos disso é que a gente passa a acreditar menos na moeda. Então, como eu te disse que a gente tem fé nessa moeda fiduciária, agora com essa coletiva de imprensa e essa proposta absurda das autoridades econômicas, o efeito é que a gente começa a pensar, bem, a nossa moeda comprava 10 antes e agora ela passou a comprar 100. A cédula de R$10 comprava 10, agora compra 100. Mas será que vale 100 mesmo? A tendência é a gente acreditar que isso compra menos, a tendência é que o comerciante passe a acreditar que isso compra menos, e a tendência é que a economia se ajuste para baixo. Os preços aumentam e o poder de compra reduz. A gente perde a fé no poder de compra da moeda.
Isso aqui é embasado no fundamento de expectativas de inflação, que é a pior coisa que pode acontecer. Quando a gente acha que os preços vão para cima, quando a gente acha que o nosso poder de compra vai diminuir, e somente por acreditar nessas coisas acontece a inflação. As expectativas de inflação desancoradas são desastrosas para uma economia, e isso aqui é acelerado pelo movimento monetário. E a inflação ainda gera um efeito terrível na nossa economia, que é passar a ideia de que a culpa é do comerciante, a culpa é do empresário. Se os preços estão aumentando, isso está acontecendo porque o comerciante está aumentando os preços, o empresário está aumentando os preços, os donos dos negócios, os prestadores de serviços estão aumentando os preços. Ou seja, isso passa a ideia que esse conjunto de pessoas, na verdade, são os grandes bandidos da história. Mas, geralmente, se o comerciante está aumentando os preços, é porque ele está sofrendo pressões de outro lado. Se o feirante está aumentando os preços, ele está sofrendo pressões de outro lado também. E você pode observar isso em termos numéricos. A inflação ela é medida por várias instituições dentro do nosso país. Como é que a gente mede a inflação? A gente determina uma cesta de produtos ou uma cesta de serviços e a gente acompanha o preço dessa cesta mês a mês. Então a gente tem, por exemplo, o IPCA, que é a inflação do consumidor medida pelo IBGE, que é uma instituição do governo. Então dentro do IPCA tem lá vários itens sobre o consumo das famílias brasileiras entre 1 e 40 salários mínimos. Beleza, a gente tem o IPCA. A gente tem também o IGPM, Índice Geral de Preços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, e aqui tem uma particularidade que é grande parte desse índice acompanha os preços do produtor. E de maneira histórica, o IGPM é mais alto do que o IPCA. Isso significa, entre outras coisas, que os preços do produtor aumentam muito. Por exemplo, hoje a gente está vendo preços de fertilizante aumentando muito, o preço do óleo diesel aumentando muito. O custo de produção do feirante aumenta muito, mas de maneira geral ele não repassa esse aumento de custo na mesma proporção para o seu cliente. Então, essa conversa de que é o empresário que é bandido, o comerciante que é bandido, a pessoa que tem um comércio que vende coisas que é o grande bandido da história, não é tão verdade assim. Na maioria dos casos, inclusive, essa pessoa que vende coisas está sofrendo muito mais com o aumento dos preços do que o consumidor final. As suas margens estão muito mais curtas agora do que antes. A inflação é muito ruim para todo mundo que está envolvido na sociedade. Mas agora você deve se perguntar como se proteger da inflação. A inflação é um grande monstro que corrompe o poder de compra da moeda. A nossa moeda não preserva seu valor ao longo do tempo. E você, como investidor, deve se preocupar ativamente em se proteger da inflação. Esse ponto aqui é muito importante e muitas pessoas ignoram completamente essa análise na hora de pensar no seu portfólio de investimentos, em pensar na sua aposentadoria, em pensar o que vai acontecer lá na frente. Nós não podemos ignorar o efeito da inflação sobre o nosso dinheiro. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e te encontro numa próxima oportunidade.